visão, ela tem um poder transformador nas pessoas. Ela me mudou, né? Porque depois que eu comecei a conhecer as abelhas, comecei a estudar, comecei a entender a importância, eu passei a olhar para o mundo ao meu redor com outros olhos. Então, eu dou muito mais valor a uma árvore em pé agora, a uma flor, né? A uma criança no jardim, à terra, né? Eu dou muito mais valor a uma alimentação mais saudável, né? As abelhas também nos dão alimento para a alma, pelo menos para mim. A minha alma, as abelhas também me ajudam a alegrar. Floração do ipê. Você quando olha para uma árvore daquela, eu não sei, o meu coração agora ele enche de alegria, sabe? E também é trabalho delas. Tudo bem, a planta que gera, mas se não fossem elas, a planta não daria aquela presente pra gente, né? Eu até então eu era aquela pessoa que chegava do escritório, sentava no sofá, tomava lá uma cerveja e ficava reclamando do político, né? Que ninguém fazia nada, que todo mundo só roubava. Então eu descobri, e a abelha me proporcionou isso, e a gente não tem que esperar, nós temos que ir de encontro, né? Então a abelha tem esse poder realmente transformador, né? De pegar as pessoas lá de um mundo fechado e abrir os olhos dela, porque nós humanos, na nossa arrogância, a gente imagina que está acima da natureza. Nós não estamos acima da natureza e nunca estaremos. Nós estamos inseridos nela. O meu nome é Gerson Pinheiro, eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, né? Eu costumo brincar que eu não sou peixe, mas nasci no Rio. Estou radicado em São Paulo há quase 30 anos, né? Eu atuo com o SOS, a Abelha Sem Ferrão. A ideia do projeto SOS veio através da minha filha caçula, Ana Clara, que numa excursão da escola voltou com a ideia louca e maluca de querer um enxame de abelha, né? E eu fui pesquisar, porque ela me falou que as abelhas eram sem ferrão, né? Eu comecei a estudar sobre o assunto e eu fiquei assim, bem assustado com os paradigmas que nós criamos, né, para as crianças. E quando a gente fala de abelha para uma criança, a primeira coisa que vem na mente é medo do ferrão e do mel. Tem um desenho de abelha, abelha picando, é a abelha correndo atrás do urso, é todo mundo querendo pegar o mel da abelha. Só que o mel não é o mais importante, nem toda abelha pica. Então é em cima desses dois paradigmas que eu comecei a trabalhar com educação ambiental, principalmente em escolas públicas, praças. Onde me chamou eu vou falar de abelha, né? Eu comecei sozinho, tentando entrar em escolas, né? Eu fui rechaçado na maioria, porque você chegava lá, eu vim aqui falar de abelha para as criançadas, e a diretora, você é maluco, né? Aqui não. Devagarzinho, com insistência, a gente foi começando a fazer. Aí depois de uns 6 meses a um ano, eu resolvi criar um grupo no Facebook, né? E a coisa explodiu, né? Ou seja, em 2 anos e meio, como eu falei, essa mesma comunidade no Facebook está beirando os 13 mil membros. É a maior comunidade sobre abelhas sem ferrão do mundo, né? E nesse meio tempo, nesses 2 anos e meio, nós criamos também a fanpage e eu abri uma campanhazinha para trazer voluntários para ajudar a gente. Foi assustador, assim, 20 dias, tinha 500 pessoas querendo ajudar o SOS, né? E aquilo me deixou super empolgado, né? Eu falei, tá vendo? Então, pessoa que quer fazer e ajudar, tem, né? E fomos crescendo devagarzinho. Tanto é que o SOS da Abelha Sem Ferrão, ele não está só na cidade de São Paulo. Nós temos 2 extensões em Minas Gerais, na cidade de Guaxupé e Uberlândia, e uma extensão do SOS na cidade de Jeremoabo, na Bahia. Quando você abre um enxame para uma pessoa que nunca viu, a cara que ela faz é maravilhosa, né? Parece que você abriu uma janela com o sol radiante, porque a pessoa ela fica abismada com aquela beleza, com aquela importância que ela começa a aprender, né? Abelhas. No mundo inteiro, conhecidas são mais de 20 mil espécies de abelhas. Dessas 20 mil, 95% são abelhas solitárias, né? Ou semissociais. E só os 5% são abelhas que vivem em sociedade. No Brasil, são cerca de 1.700 espécies de abelhas. No estado de São Paulo, 77, se eu não me engano. E no mundo inteiro, abelhas sem ferrão são 404 conhecidas hoje. E no Brasil, 300. Nós ainda temos esses 300. 5 estão em risco de extinção, mas estão aqui ainda entre nós. Então nós temos que fazer tudo o que pudermos para proteger. A abelha é o único inseto que produz alimento para o homem. E nós matamos a abelha.
A abelha é o único inseto capaz de reunir dois reinos, né? Que é o reino vegetal e o reino animal. Sem ela no meio, a gente não tem ligação com os dois reinos, né? E nós matamos a abelha. 75% de tudo que nós comemos no mundo é proveniente do trabalho de polinização. E nós continuamos envenenando a abelha, né? No Brasil, repito, 90% da nossa flora necessita de polinização por abelhas nativas. E nós matamos a abelha. O que a gente percebe é isso, né? Que as pessoas matam a abelha não porque são maus, porque não conhecem, né? O maior responsável por declínio de abelha hoje em dia é veneno. Então, quando a gente fala em praga, por exemplo, a gente tem sempre que lembrar que praga não existe. Existem ambientes desequilibrados, em que um animal, por uma razão ou outra, ele explode populacionalmente, né? E o que nós fazemos? Em vez de buscar a causa e equilibrar o ambiente, nós jogamos veneno que desequilibra mais o ambiente ainda. Ou seja, quando a gente joga um veneno em qualquer lugar, a gente não mata só o mosquito vetor, a gente mata tudo. A gente mata joaninha, a gente mata grilo, mata larva, borboleta e abelha, né? Aquela abelha que vai lá na florzinha do tomate e faz nascer o fruto, né? E nós matamos esses animais, né? A abelha é um animal extremamente importante para a vida no planeta como um todo, né? E se nós protegermos a abelha, nós passamos a proteger todo o resto, né? Porque onde você tem um ambiente saudável, você terá abelha. Num ambiente degradado, você não tem abelhas, né? Fora da importância econômica que as abelhas têm para a polinização, né? Acho que existe um estudo americano, de 2013, se fôssemos enumerar, né, ou quantificar em dólares o trabalho que as abelhas têm só na cultura americana, que seriam 200 bilhões de dólares anuais, e é proveniente diretamente do trabalho de abelhas naquele país. E nós temos as nossas nativas, que são abelhas extremamente importantes para o Brasil, porque elas evoluíram no Brasil com as nossas plantas nativas, né? Existem estudos preliminares aí, em algumas espécies, a jataí, por exemplo, em que fala que o própolis da jataí é um potentíssimo bactericida, né? Ou seja, as abelhas brasileiras têm um potencial ainda científico a ser explorado muito grande, né? Porque o Brasil tem essa riqueza de ter 5 biomas. Então nós temos abelhas em todos os biomas, né? E cada abelha ela evoluiu para um grupo determinado de plantas, né? E o própolis nada mais é do que a mistura de resinas dessas plantas que essa espécie de abelha visita. Então o própolis das abelhas nativas eles são extremamente diferentes, né? E ninguém estuda isso. O que o SOS faz basicamente? A gente fala de abelha, sem ferrão. No estatuto do SOS que nós redigimos, nós temos lá o que nós chamamos de pilares, que é exatamente isso. Educação ambiental, voltada principalmente para a molecada. Nós temos a recuperação ambiental, que é essa coisa de arborização urbana, de plantio, de recuperação de áreas degradadas, de hortas comunitárias, de hortas coletivas, né? E temos o advocacy, que é de tentar criar, né, políticas, né, para que a educação ambiental seja fortalecida. Nós temos que sair da poltrona, da cadeira e ir de encontro, né? Nós temos que nos juntar. Se aquela lei não está boa, vamos lá e vamos mudar a lei. Tem um sonho assim na minha cabeça de colocar educação ambiental na grade curricular das escolas, né? Na minha cabeça, toda escola tinha que ter uma horta, tinha que ter lá um pouquinho de abelha sem ferrão, né? Porque a criança já comece crescendo sabendo de onde vem, né? São Paulo de hoje, para mim, é uma grande sopa de letrinha, né? E eu percebo que essas coletividades estão cada vez mais interligadas e têm um poder de transformação muito grande. Eu acredito muito em São Paulo, assim, como uma metrópole que pode dar exemplo a muitas cidades do Brasil. Acredito mesmo.